do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus. Como é que faz, hein? A pessoa tem um ministério, a pessoa tem um chamado, a pessoa tem uma habilidade, ela tem um talento, pelo menos ela se considera assim. Então ela diz o seguinte: olha, eu tenho um chamado de Deus pra minha vida, pra trabalhar na área tal. Aí ela chega na sua igreja, naturalmente, onde ela serve, mas só que na igreja onde ela serve, aparentemente ela não serve para colocar aquele talento, aquela habilidade ou aquele chamado em prática. Primeiro que não tem oportunidade para desenvolver, né? O ministério ela não tem oportunidade de desenvolver. O que ela nos diz, ó, desde que me converti, sempre procurei fazer a vontade de Deus e mesmo diante das lutas, abri mão dos meus sonhos para obedecer ao Senhor. Hoje eu tenho certeza absoluta de que tenho um chamado, só que meus pastores nunca me deram uma oportunidade para desenvolver o meu ministério. Eu fico dividida entre continuar nessa igreja ou sair para que, enfim, os planos de Deus aconteçam na minha vida. O que fazer para que as pessoas reconheçam nosso chamado? Como é que a gente faz? Você tem um chamado de Deus aí? Olha, eu tenho. Como é que faz para que este chamado seja revelado ou tenha uma oportunidade para ser desenvolvido? O que fazer? Como é que a gente lida com esse assunto? Quando a nossa liderança não reconhece o nosso ministério, é um sinal de que estamos enganados quanto ao chamado. Aí é uma questão complicada, hein? Veja bem, se a liderança não reconhece, vamos lá, a liderança está certa e ela não reconhece, quer dizer que você está errado. Agora, se você está certo e a liderança está errada, o negócio complicou. Então, como é que faz isso aí? Quando a nossa liderança não reconhece o nosso ministério, é um sinal de que estamos enganados quanto ao chamado, ou a liderança também pode se enganar. Ou às vezes tem mais coisas do que a gente possa ter conhecimento, né? Porque tem gente que acha que é dono, né? Olha, esse posto aqui na igreja é da família tal. Aí passa de tataravô e vem lá de cima o negócio, hein? Não tem não? Ah, não tem não? Ah, então tá bom, achei que tivesse. Nem aquele lugar que a pessoa, quando aparece alguém que tem uma qualificação para aquela área, a pessoa quase que leva uma cotovelada, leva um empurrão, não consegue desenvolver. Mas é claro que eu estou falando do Afeganistão, porque no Brasil certamente não tem isso. Sair da igreja seria uma desobediência? Pergunta nosso ouvinte. Desobediência? Como descobrir o tempo certo de dizer sim ao chamado do Senhor? E aí? Como é que fica? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, segunda, 20 de abril de 2015, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Leinha Mendonça, nossa querida pastora Léia Mendonça, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje. Leinha, você destacou essa frase em que a nossa ouvinte diz: mesmo diante das lutas, abri mão dos meus sonhos para obedecer ao Senhor. Hoje eu tenho certeza absoluta de que tenho um chamado, só que meus pastores nunca me deram uma oportunidade para desenvolver meu ministério.
Que triste, né, Leinha? Bom dia, bem-vinda. Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com o pastor Cláudio Gama, com o reverendo Júnior, com você, JR, que é uma pessoa muito querida desse Brasil inteiro, fora do Brasil também. E esse tema que é de extrema importância, eu acredito que nós aqui hoje vamos tentar ajudá-lo vamos nortear um pouquinho a sua visão, o seu caminho, porque algumas pessoas veem o chamado de Deus como uma coisa assim, que nós é que temos que fazer. O texto começa com expressões fortíssimas, quando ela diz: desde que me converti, sempre procurei fazer a vontade de Deus, abrir mão dos meus sonhos para obedecer ao Senhor. Isso é a prioridade, é para isso que nós vivemos aqui, para fazer a vontade de Deus, para poder abrir mão da nossa própria vontade, para viver em função da do Senhor, e isso é a essência do Evangelho. Só que tem pessoas que não estão valorizando isso, estão valorizando muito mais chamado. Chamado é uma convocação para realizar um projeto específico. Quem chama é o Senhor, quem convoca é o Senhor, o plano é dele, a hora é dele. Ele sabe que nós não podemos destruir valores por causa de ministério. Tem algumas pessoas que acabam destruindo família, saindo da igreja, metendo os pés pelas mãos, porque acham que tem que fazer alguma coisa em prol do chamado. Eu vejo na palavra de Deus pessoas até fugindo do chamado, porque o chamado não é uma coisa fácil, não. É uma coisa é desafio. Às vezes a gente tem que abrir mão de nós mesmos em detrimento do outro. Eu vejo isso, o apóstolo Paulo disse: eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor às vossas almas. Então, às vezes, as pessoas têm um desejo ou têm um talento e mistura isso com chamado. Chamado vai muito mais além do que isso. E eu creio que nós vamos ter oportunidade de explicar melhor no decorrer do debate. Reverendo Júnior César, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Está de acordo com a nossa Leinha? Estou de acordo, JR. Bom dia a todos os debatedores, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia para você também, JR. Obrigado. Eu estou de pleno acordo com o que a pastora Leia falou. Eu queria destacar também, né, que há uma supervalorização dessa expressão chamado. E assim, a primeira observação da ouvinte parece que está carregada dessa supervalorização. Não é que ela seja a pessoa que supervaloriza, mas já faz parte do senso comum essa supervalorização. Por exemplo, eu poderia já minimizar essa questão do ser chamado, lembrando aos ouvintes que todos nós somos chamados. Todos nós. Todo crente, ele tem um chamado, certo? Um chamado para ser igual a Cristo e um chamado para fazer como Cristo. Né? Então, é a questão de você servir. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então, todo crente, ele possui um chamado. Aí existem expressões aqui que eu vejo essa supervalorização, mesmo diante de lutas. Então, quer dizer, eu lutei, enfrentei dificuldade para poder atender esse chamado e agora nada se resolve, nada se define. Abri mão dos meus sonhos. Querido, eu entendo a expressão, mas perceba, não há moeda de troca, entendeu? Como a pastora Leia falou, é nossa obrigação. E eu nem usaria a expressão abrir mão, porque a gente não abre mão de sonho para servir ao Senhor. O que a gente tem que fazer é ajustar os nossos sonhos àquilo que Deus quer. Então, o que faz parte do nosso sonho, que não está de acordo com a vontade de Deus, como a pastora Leia falou, a gente vai ter que largar. Mas aquilo que tiver de acordo, meu querido, continua sonhando, continua no seu ideal, Deus vai te abençoar, Deus vai estar com você nessa caminhada, você tem que ajustar, porque a porta é estreita, e a porta, ela não se ajusta a nós é que temos que nos ajustar à porta. Então é fundamental que a gente não supervalorize o chamado, a gente entenda o chamado como algo natural até certo ponto na vida do crente e sobrenatural porque vem de Deus, é Deus quem chama. Pastor Cláudio Gama, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o querido sobre esse assunto?
Bom dia. Quero demonstrar minha gratidão, a minha honra de estar aqui juntamente com essa equipe, com a pastora Leia, com o reverendo Júnior, a você, JR. Obrigado. Um apreço muito grande com a sua equipe. O ato desta ouvinte dizer que ela está abrindo mão de tudo e ela se sentindo numa posição meritória, isso aqui não tem nenhum ato meritório. Isso é um dever de todo cristão que abraça a fé, abrir mão da sua vontade, do seu ego, dos seus projetos, para se render à vontade do Senhor. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é que, à luz da Bíblia Sagrada, pelo menos existe duas formas de Deus nos chamar. Primeiro, é a forma coletiva, quando Deus nos chama para a salvação, para a pregação do Evangelho. Então, todos aqueles que abraçam a fé têm um chamado para a expansão do reino de Deus. Segundo, é um chamado personalizado, individualizado, para um propósito específico, numa regência divina, de acordo com a capacitação daquele ser humano, na ótica do Todo-Poderoso, útil para o exercício daquilo. É um chamado. A terceiro ponto, não significa que esta pessoa tem um chamado divino, ainda que Deus venha até a ela pessoalmente, se revele e a chame, que ela tem que ser consagrada, selecionada. Duas coisas são distintas. Uma coisa é ser chamado, outra coisa é ser separado para aquela função. Paulo resume isto em Romanos capítulo 1:1, quando ele fala de si mesmo, ele se apresentando à igreja de Roma, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho. Então são três coisas. Primeiro, antes do chamado é a consciência de servo, de servidão. E ser chamado, uma chamada para você exercer aquela chamada, ou ser separado para aquela chamada, ela pode ser instantânea, como também ela pode levar um tempo. E este tempo é uma regência divina. E humanamente, por mais que exista empecilho, obstáculo, uma pessoa como você mesmo citou, não, esse cargo é meu, não existe nada que impeça um desenvolvimento de uma pessoa autenticamente chamada por Deus, porque quando Deus chama, garante, e se alguém se levantar para impedir, Deus cria circunstância para que esse chamado possa entrar em ação e produzir frutos para o reino de Deus. Muito bem, nós temos aqui esses aspectos, nós temos o aspecto das pessoas que eventualmente são donas de um espaço na igreja, e em alguns lugares do mundo isso existe, eu não sei se no Brasil, não sei se no Brasil existe. Também a diferença aqui entre gosto de e chamado para. Se existem diferenças que vocês podem trazer para os nossos ouvintes. A pessoa, não, eu gosto de fazer isso assim, sensado. Então a pessoa às vezes confunde o gosto de com o chamado para, e às vezes não é um chamado para, o chamado é para uma coisa que eu não gosto, mas como eu não gosto, né? Enfim, já a gente volta. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Então bom dia pra você também, bem-vindo ao de hoje, de amanhã, de depois e Olha de aí. todos os outros que virão. Muito bom. Que bom que você veio assim mais sábio. Obrigado. Eu gosto dos ouvintes porque eles já defendem uma ouvinte aqui. Ela não disse o nome, mas ouvinte, você sabe que é você. E ela já imediatamente, no momento da abertura, ela escreveu aqui. Deixou bem claro que não foi bem assim como foi contado aqui. Foi uma antes. injustiça. Que foi uma injustiça. Que, na verdade, quem falou foi o Cid. Exatamente. Até porque eu disse aqui, eu falei pros ouvintes, eu falei, eu vou ficar calada, porque quando dá 11 horas ele vai embora. Quem fica sou eu. É verdade. Sou eu que sei o que eu sofro na minha pele. Então, quem ama a pele sabe, né, Lenha? Então, meu Deus do fico céu. quietinha. Eu tinha certeza, Marcela, que você não faria isso. Mas imagina. Eu tinha certeza que dos seus lábios não brotariam anjo de palavras, candura como né? eu. Pelo amor de Deus, é muita Meu bênção. Deus, vamos para a pesquisa então, né? O que diz a nossa pesquisa de hoje? Você conhece alguém que sofre porque a liderança não reconhece o seu chamado?
O número é alto, viu? 86% dos ouvintes por telefone dizem que conhecem, sim. No site, 76% deles também conhecem. E aqui no WhatsApp, uma ouvinte conta e ela diz assim, olha, sempre que eu me deparo com alguém passando por isso, eu sempre digo, olha, ore e entregue nas mãos de Deus, porque se o chamado realmente vem da parte dele, o Senhor irá honrar, porque ninguém pode impedir o chamado na vida de uma outra pessoa. Ela diz assim, aqui na minha congregação, houve um caso assim. Uma irmã era líder de um determinado ministério, ela era muito dedicada no trabalho na igreja e todo mundo reconhecia isso. Mas o sogro dela, que era quem dirigia essa congregação, atirou de frente desse departamento por uma questão particular e familiar. Problema de casa. Por um problema de casa, acabou levando isso, né, misturado lá na questão da congregação. Ela sofreu demais, isso abalou tanto que ela quase se desviou, mas nós a ajudamos, ela se manteve firme. Graças a Deus ela continuou. O que aconteceu? A direção da igreja mudou e hoje ela foi colocada novamente na direção do departamento. A obra está crescendo e o nome do Senhor foi glorificado. Mas foi um processo muito difícil pelo qual ela passou. Meu Deus do céu. Aqui outros ouvintes opinando também aqui na nossa página no Facebook da Rádio 93 FM. Nós temos aqui duas possibilidades na nossa página. Marcela, me ajuda aqui se eu estiver errado, por favor. Nós temos aqui a nossa foto, a foto com a nossa equipe hoje aqui. Pastor Júnior César, sorridente como sempre. O pastor Cláudio Gama tá com aquele olhar assim. Que olhar é este, hein? Eu queria identificar. Esse é um olhar, hein? A Leinha aqui ao nosso lado, eu aqui também ao lado dessas feras maravilhosas aqui no nosso debate 93 de hoje. Sob o nosso post, a nossa turma pode ligar, pode participar e opinar. Vai ser muito bom, além do nosso WhatsApp e tal, mas nós temos também na nossa página, aí o ouvinte vai achar especificamente na parte de vídeos, você fez um vídeo falando sobre o tema de hoje e os nossos ouvintes também podem opinar ali na página, no lugar exatamente onde está o vídeo. Agora a partir de 7 da manhã a gente vai estar sempre disponível lá, ou eu ou você com vídeo a partir de 7 da manhã contando sobre o tema da pesquisa do debate do dia. Então 7 da manhã hoje tem um vídeo lá. E aí a turma pode participar lá também. Então nós temos aí as duas portas para os nossos. Nós queremos ouvir os ouvintes, é o que a gente quer. Nós queremos dar oportunidade aos ouvintes opinarem, participarem aqui, discutirem, trazerem um ponto de vista, até experiência, porque muita gente traz a experiência aqui. Por exemplo, uma delas dizendo, JR, eu sou uma pessoa que sofreu isso. E o motivo do não reconhecimento é o meu divórcio. Já não sei mais o que fazer. Eu quero sair da igreja e ir para outra, mas tenho medo de estar sendo rebelde. Diz aqui um ouvinte, outra mandando beijo para Leinha, outro ouvinte aqui, ó, dizendo, olha, muito bom o tema de hoje, viu, gente? Pois é a resposta que vem orando e orando a Deus. Eu sou de uma igreja onde só o meu pastor prega, ele não dá oportunidade a ninguém, só prega quando há festividade, mesmo assim são pastores ou bispos da mesma igreja e sempre escuto os irmãos. O que você está ouvindo os irmãos? Os irmãos falando que querem contar seus testemunhos, ele não dá oportunidade. Essa história do testemunho, tem igreja que não funciona assim, né, gente? Aí às vezes a pessoa quer, ou às vezes mudou, né? Pelo jeito aqui, se todo mundo quer, é sinal que tinha, né? E aí, de repente, houve uma mudança e a pessoa mudou ali e, olha, não quer mais. Não deixa de ser complexo. O que pensam aí os companheiros? JR, a questão do testemunho é uma outra coisa que a gente precisa destacar também. As pessoas estão muito assim, falando sobre chamado, e o chamado está sempre ligado a estar à frente, a dirigir, a presidir, né? E é complicado isso. Por exemplo, testemunhar. Todos nós fomos chamados para testemunhar. Todo crente tem que testemunhar. Não há como ser diferente. Outro diz, eu fui chamado para evangelizar. Todo crente foi chamado para evangelizar, para agir com misericórdia, para ajudar, para servir. Isso é chamado do crente. Isso faz parte da essência do cristianismo, de seguir o Cristo. Não precisa de um chamado especial para fazer isso, né? A gente não vê pessoas, por exemplo, dizendo assim, o Senhor me chamou para poder ficar em casa em determinados horários, intercedendo pela igreja. Não é? Quer dizer, ninguém discute isso. A pessoa me chamou, o Senhor me chamou para poder reunir o pessoal sempre que a igreja precisar e fazer um mutirão aqui para limpeza.
Então são coisas que as pessoas não se sentem chamadas. Agora o pessoal quer pregar, quer cantar, quer estar na frente sempre testemunhando, dirigindo. Quer dizer, o seu chamado é para dirigir um departamento ou o seu chamado é para servir no departamento? Servir significa trabalhar, às vezes na direção e às vezes sendo dirigido. Não é? Se você tem um chamado, você vai exercer o seu chamado, não é? Independentemente da pequena ou grande oportunidade que você tenha. Se você é fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. A igreja vai reconhecer isso com o tempo e você vai cavar o seu espaço. Agora, se você já quer ir pro muito, aí é complicado. Mas e quando na igreja há panelinha? A gente sabe que tem, gente. Pode não ser no Brasil, mas em outros lugares do mundo existe isso, a panelinha, a pessoa não consegue entrar, aquela área ali, ela tem plaquinha, pertence a, entendeu? Propriedade particular. Como é que lida com isso? JR, eu acredito que uma pessoa querer mudar de igreja, sair de uma igreja para ir para outra, porque a outra dá mais oportunidade, porque a cabeça do pastor é mais aberta. Eu entendo tudo isso e acho que é um direito que cada um tem. Agora, sair dali porque tem um chamado e não deixam você realizar o chamado, isso eu não posso aceitar. Porque tem muita gente confundindo cargo, oportunidade, talento com chamado. Quando você é chamado por Deus, olha, Deus manda praga, Deus faz o que for, mas acontece. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, houve um grande empecilho, que foi Faraó. O que Deus fez? Deus fez Faraó chegar aonde ele queria. Então a soberania do nosso Deus é redundante, né? Mas eu vou falar, é soberana. Porque ninguém pode impedir os projetos do Senhor, a vontade de Deus. Se Deus tem uma chamada, realização de um projeto específico, né? Não levando em conta a chamada de evangelizar, mas algo específico, Deus vai fazer acontecer, minha amada. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa ficar estressado, não precisa perder cabelo, não precisa nada disso. Deus vai fazer acontecer. Agora, se é oportunidade e cargo que você quer e o teu pastor é ruinzinho de manobra, você tem direito de ir para um lugar onde você vai poder desenvolver o seu trabalho. E tem outro detalhe, permita uma parte, a questão do chamado. A questão do chamado. Uma pessoa, ela precisa ter consciência plenamente que ela foi chamada por Deus. Ponto. Ela tem essa consciência. A segunda consciência que ela tem que ter, que uma pessoa que tem chamado, a trajetória dela não será por caminhos de rosas. Meu Deus. Terá problemas, terá dificuldade. E todo impedimento que surge na trajetória de uma pessoa chamada, nem sempre é uma ação satânica, mas é um mecanismo de provação, de teste, de amadurecimento para conscientizá-la do seu chamado e prepará-la para o desenvolvimento do seu chamado. Então não pense que porque foi chamado, todas as portas estarão abertas, todos os corações estarão escancarados, todos os púlpitos estarão livres e que ela vai cantar, pregar e se apresentar em todos os eventos. Não. Uma pessoa chamada tem as suas restrições, suas posições. Isso é notório. E mais, para desenvolver um chamado não é só estar num altar, não é só cantando ou quando a igreja está cheia. Se tem pessoas que reprime, que rejeita, que não apoia, que não investe naquele momento, esta igreja, ela não tem só uma igreja, ela tem um departamento. Se ela não tem o espaço no culto oficial, então ela vai para a escola bíblica dominical, que lá vai ter um lugar para ela. Se ela não tem na escola dominical, vai na oração da matutina. Se ela não tem aquele espaço na oração matutina, vai numa filial, numa congregação. Em algum lugar ela vai arrumar um espaço. Vai arrumar um espaço porque ela é chamada. O espaço. Não há nada que freie um chamado divino. Eu acho muito difícil quando, a não ser que tenha alguma coisa assim mais clara, né? Por exemplo, se uma pessoa chega e diz, olha, pastor, eu gostaria de servir.
em qualquer área. Certo? Quando é muito amplo assim, é complexo, porque apesar de ser maravilhoso, ele é muito amplo. O que é muito amplo é mais ou menos como duas pessoas responsáveis pela mesma coisa, uma deixa para outra deixa para outra e ninguém faz. Mas quando a pessoa diz, olha, gosto disso, eu tenho habilidades para isso, eu gostaria de servir nessas e nessas e nessas áreas, a coisa afunila um pouco mais, ajuda quem está gerindo, né? Para não ser muito invasivo. A pessoa tem ali, eu acho difícil que a pessoa não inclua, a não ser que, primeiro, a pessoa tenha dificuldades de administração. É o que a Léa disse aí, a pessoa, o que você falou? É ruinzinho do quê? De manobra. Manobra. Pra não falar outra coisa. Né? Tem dificuldade, não tem muita habilidade nisso. Isso não é fácil. Não é todo mundo que tem, não é? Tem um centralizador e tem aquele que não sabe mesmo, assim, não é que não queira, não sabe. E se você tem aí outros ingredientes que são essas portas que podem ser abertas, que vocês colocaram aqui. Quer dizer, se não há essa destinação, ou é porque ele não tem habilidade para dar essa destinação, ou porque ele entende que é uma dificuldade. E dificuldade tem que ser resolvida. Se é uma dificuldade, você não pode dizer assim, olha, você fica para depois e tal. Tem que tratar o assunto, senão não resolve nunca, uai. E permita-me uma colocação, claro, por favor, pastor JR. Então, tomar como exemplo Vossa Senhoria. O senhor chega numa igreja com a sua habilidade, com a sua capacidade, e tem um líder lá. E vê sua história, vê seu currículo, sua aptidão. Se esse camarada sabe que você é útil para um desenvolvimento de uma igreja, e ele não te dá essa oportunidade, isso reflete que esse líder, ele tem dúvida no seu próprio chamado. Porque uma pessoa que não reconhece, que não estende a mão e que não dá uma abertura para uma pessoa desenvolver um chamado, ele se sente ameaçado em perder seu posto, seu cargo para aquele cidadão, para aquele indivíduo. Isso significa dizer que aquele que está na frente fazendo esse tipo de represália, ele mesmo não está convicto da sua própria chamada. Porque quem é convicto do seu chamado, ele não tem medo de ninguém. Amém. Pode ter gente melhor, mais capacitado, mais intelectual do que ele. E ele pode ser um analfabeto. Mas se ele foi chamado para aquela função específica, ninguém toma o espaço dele, ninguém toma a sua frente. Então, a conscientização hoje, olha, é ter uma visão holística do reino, numa regência divina, porque o que a gente precisa hoje, e precisa deixar isso bem claro, muitos estão entre nós por apadrinhamento, outros se fizeram, outros se autofabricaram. Isto não é chamado. O chamado tem uma marca, tem uma essência, uma prova bíblica. Davi foi ungido rei, mas não foi para o palácio. Ele recebeu a unção, voltou para o campo para pastorear a ovelha, para esperar o tempo de Deus para assumir o reinado. Isto é chamado. Então uma pessoa hoje nasce e amanhã aparece com um chamado, no dia seguinte quer estar debaixo dos holofotes. Isto não é chamado. Isso é oportunismo, isto é uma aventura. O chamado, ele sabe esperar o tempo de Deus. Ele não atropela ninguém, ele não passa por cima de ninguém, não mata ninguém, não derruba ninguém e não rouba espaço de ninguém, porque ele tem a convicção do seu chamado. O chamado por Deus, a mão do Todo-Poderoso está sobre ele. Pode levar 100 anos, mas o que Deus traçou para ele no tempo certo, Deus colocará para lá. Mas eu estou atrasado. Quem vive no tempo de Deus nunca está atrasado. Quem vive no tempo de Deus está na bênção de Deus. Aí você diz assim, mas o homem não gosta de mim, eu sou uma ameaça para ele e esse homem vai me botar em cima de uma pedra. O homem pode botar em cima de uma pedra que não dá nada, mas se você é chamado por Deus, quando você coloca os pés naquela pedra, a pedra brota água, porque a bênção está sobre você, a bênção não está no lugar, e Deus honra quem ele chama. Quem ele chama, Deus garante. A prova disso é o conflito Davi e Saul. Saul fez de tudo para matar Davi, para ele não chegar no trono. E Deus chamou quem, mesmo? Saul escolhido pelo povo.
Saul estava no coração do povo, mas Davi estava no coração de Deus. Quem Deus honrou? Criou todas as circunstâncias e honra. Então a questão é, tem convicção do seu chamado? Não alimente perseguição, opressão. E Paulo diz isso. Paulo diz isso. Uma grande porta para mim se abriu. Mas que se abre junto das portas? Inimigo, opositores. E não pense porque você é chamado, todo mundo vai estar te fazendo carinho, te dando elogio. Quem é chamado tem rejeição, perseguição, vão tentar fechar as portas mesmo, porque quem Deus chama, Deus coloca uma marca, Deus coloca um diferencial. Tem um trabalho que ninguém quer, ou igreja que se chama cemitério de pastor. Aí bota você chamado lá, você transforma aquilo em um exército. Vai em vento e popa, aí aparece um monte de síndrome de abutre querendo teu espaço, porque tu tem o chamado. Então, quem tem o chamado tem que ficar no propósito que Deus lhe chamou e Deus vai lhe honrar e não vai atrás do sistema. O sistema é assassino, o sistema é predatório, o sistema aniquila e o sistema aborta. Mas quem tem chamado, Deus honra. Deus tem compromisso, a mão de Deus, a graça, a unção está sobre ele e Deus não se engana quando chama. Quando Deus chama, que Deus já fez o investimento. Então não tem demônio, não tem denominação, não tem religião, não tem homem, não tem líder. Eu fecho a porta. Quem é o homem para fechar uma porta para uma pessoa chamada por Deus? Se diz, fechou aqui, é porque Deus não te quer ali, ali não está a bênção de Deus, é porque Deus tem algo muito maior que você não está visualizando ali, mas já está no propósito de Deus. Uma coisa é se render ao chamado, viver para o chamado, e o que é mais duro do chamado, não é dizer eu tenho chamado, eu sou apto para isso, é entender o tempo de Deus para a realização do chamado. Haja vista Jesus Cristo. Jesus poderia chegar na terra e já começar exercendo seu ministério. Esperou 3 anos. O que ele não fez em 3, esperou 30 anos, digo. O que ele não fez em 30 anos, fez em 3. Porque quem tem chamado, ele faz coisas que quem não tem chamada leva anos, décadas, centenário para fazer. Mas quem tem chamado faz aquilo em meses, semanas, dias, hora, porque o que está nele é diferente dos outros. Uma coisa é ser chamado, outra coisa é ser convidado. Muitos estão aí convidados. Agora os chamados, só Deus chama, só Deus investe, Deus honra, e não há denominação, não há líder, não há capeta, porque se preciso for, Deus até mata para a realização daquele propósito na pessoa que ele investiu. JR, eu assino embaixo, né? E eu também. Assino embaixo. Fica babando aqui, essa né? palavra aí do pastor. Né? E resumindo, JR, para aplicar isso à sua pergunta da panela. Se tiver panela e você tiver um chamado, Deus vai explodir a panela, filho. Explode, isso. Meu irmão. Vai explodir a panela e o serviço vai ser feito. A obra, como o pastor demonstrou aqui, ela não é sua. A obra é de Deus. É Deus quem chama. É Deus quem capacita. É Deus quem opera. É Deus quem realiza. Então você precisa só estar disponível, atender a esse chamado, se render, como foi a palavra do pastor, a esse chamado, tá? Deus tem o seu próprio tempo. E não só o tempo, Deus também tem o seu próprio método, que muitas vezes não é o mesmo que o nosso. A gente tem que se ajustar a ele. E cuidado para você não confundir com a chamada de Deus e com uma profecia. Isso aí. Porque tem pessoas aí que olham a gente cantando, acham que a voz é bonita, já vem com uma palavra de Deus, entre aspas, dizendo, olha, Deus está te chamando para ser um cantor e você precisa gravar um CD. Porque as pessoas pensam que a chamada para cantar está ligada a ter que ter um CD. A pessoa vende tudo que tem. A pessoa fica endividada para poder gravar um CD e o CD às vezes não funciona, sabe? Então, quem que está chamando? É Deus? Foi um profeta? Precisa de uma confirmação. Ela também fala aqui, meu pastor não me dá oportunidade. Será que ele sabe?
Será que ele sabe que você tem uma boa palavra, que você tem uma boa voz? Se comunica, mostra para ele o que você gosta de fazer e deixa Deus trabalhar. Uma coisa a gente não pode deixar de dizer aqui: se é chamada, vai acontecer no tempo de Deus. E outra verdade aqui, amados, não existe um Eli que possa matar um Samuel chamado. Deus está chamando Samuel e Eli está dizendo assim, quando Samuel vem, vai dormir. Hoje, o que vive isso, aparece o JR com uma chamada tremenda, aí o Eli chega, vai dormir. Não tem um Eli que faça um chamado dormir. Não tem um Saul que mate um Davi chamado. Não tem um Herodes que mata um Jesus chamado. Quem é chamado, Deus cria os caminhos. Aleluia. E Deus honra. E o chamado exerce o seu ministério. Eu volto a dizer, pode morrer crucificado, porque foi chamado, mas sempre tem uma ressurreição. Aleluia. O chamado sempre dá a volta por cima, porque Deus está com ele. Vários ouvintes opinando, eu quero agradecer o carinho de todos eles aqui no nosso vídeo aqui, onde você acha aqui na nossa página no Facebook, na seção de vídeos aqui, a Marcela fez um vídeo excelente, onde traz aqui exatamente o tema de hoje, um ouvinte dizendo, olha, eu sou prova disso, sei que não devemos esperar mérito do homem, mas somos humanos feitos de carne e ossos e de uma forma ou de outra acabamos nos abalando com certas palavras e atitudes, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, outra dizendo que eu conheço alguém que diz que sofre por isso, porém quando lhe é dada a oportunidade para dar uma saudação, a pessoa se recusa. Tá dizendo aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu quero agradecer o carinho de todos eles e a participação dos ouvintes também através do nosso WhatsApp. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Aqui tem uma dúvida de uma ouvinte que de repente pode ser de vários outros aqui pelo WhatsApp. Ela diz assim, olha só, gente, eu queria saber se existe alguma diferença na questão de chamado e obra. Eu vou explicar por quê. Geralmente eu passo por algumas igrejas e aí Deus usa pessoas que dizem assim, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu acabo interpretando isso como um chamado, embora eu não saiba qual seja o meu chamado e muito menos o que seja essa obra. Como é que eu posso interpretar isso? Obra, chamado, é a mesma coisa? Como entender isso? Olha, é uma visão pessoal, né? Eu acho que a igreja ela tem alguns jargões que carecem de esclarecimento, mas é difícil você falar desse jargão fora do contexto daquela própria igreja. Então, quer dizer, vou dizer pelo que eu ouço e pelo que eu entendo, né? Deus tem uma grande obra na sua vida. Geralmente a pessoa está querendo dizer que Deus vai te usar para fazer alguma coisa, um trabalho especial. Ou vai fazer alguma coisa na sua vida. Alguma coisa nesse tipo. Não sei se essa era a intenção da pessoa quando disse isso para você. Isso se diferencia do chamado, né? Eu acho que o chamado, na visão de quem profere que Deus tem uma grande obra na sua vida, o chamado é o princípio, né? O chamado é o início. Deus te chamou e vai realizar uma grande obra na sua vida. Primeiro, saber se essa profecia é realmente divina. É o primeiro ponto. Então, vamos trabalhar a hipótese que Deus falou. Segundo, esta grande obra significa essa pessoa como um instrumento ser usada por Deus. E na realização deste uso, aí Deus o chama para um trabalho específico. Normalmente, esse tipo de palavra é para uma pessoa que não está em atividade ou quando a sua atividade ainda é muito pequena, aonde libera uma palavra ou é liberada uma palavra que haverá uma amplitude nisto. E nessa amplitude é aonde vai ser especificado uma área, aí seja por aptidão ou seja por uma revelação divina, aonde ela vai especificar a sua atividade. E voltando à questão do chamado, eu tenho um exemplo muito familiar em relação a tudo isso e deixar claro aqui para os ouvintes. Meu pai hoje tem 91 anos de idade e foi consagrado a pastor domingo passado. Eu poderia consagrar meu pai como pastor. E eu não consagrei meu pai por algumas razões. Primeiro, por ser pastor, ele ser meu pai, e ele, pela idade dele, pela escola que ele foi criado,
nascido em 1924, vim ouvir uma piadinha, a sua é pastor porque teu filho te consagrou, e isso mexeu com as emoções dele. Mas meu pai é um crente muito fiel. Nós não somos de uma família de pastores, mas é um crente muito fiel. E o meu pai nunca foi obreiro na igreja, sempre membro. E o meu pai estava com 80 anos de idade. E foi uma pessoa lá em casa, fez uma oração, que ele estava enfermo, e terminou a oração, a pessoa bateu no ombro dele e disse assim: o senhor vai ser pastor. Ele olhou para a pessoa, deu uma risada. Eu, aos 80 anos, já estou com o pé na sepultura, e você, pastor? Passa-se 11 anos. Liga um pastor amigo meu em dezembro e diz assim: eu estou sem dormir e eu preciso falar contigo, preciso de um parecer seu. E eu estou pensando que é algo particular dele. Deixei passar uns meses, fui fazer uma surpresa em março, agora, ministrar na igreja desse amigo. E esse amigo vem correndo e diz assim: eu estou há 3 meses sem dormir e eu preciso que você me ajude. Tem algo no meu coração. Eu quero consagrar teu pai a pastor. Meu pai não é do ministério dele, meu pai não tem um vínculo com a igreja dele de atividade. Eu quero, você me permite? Falei: é uma honra. E agora, domingo passado, meu pai foi consagrado a pastor. O que eu quero dizer? 91 anos de idade. O que Deus traçou, o que Deus projetou, Deus honrou. Então, quando você tem um chamado, não tem tempo, não tem faixa etária, Deus cumpre, nem que seja por um dia, mas cumpre a sua palavra e honra o que Deus projetou. A hora de Deus chega para todos nós nessa oportunidade de servirmos. Observa-se bem aqui nas palavras que existe uma dedicação de servo. Então, o servo, ele quando tem o Senhor diz vai, e ele vai. Ele não diz assim, vai, e ele diz assim, mas não pode ser na outra área ali, não, eu não estou muito afim de hoje, não, hoje eu não posso, hoje eu não quero. A percepção que se tem é que o trabalho de Deus exige uma postura de servo, desde da menção ao apóstolo Paulo, a menção do próprio Senhor Jesus Cristo, a postura daquele que serviu, aquele que se dobrou diante dos outros, inclusive dos seus discípulos, para lavar os pés dele, numa postura de humilhação. Aí você observa que esta é talvez uma das marcas principais a serem buscadas e perseguidas. Muitas vezes você bate numa porta e diz, olha, eu queria desenvolver o meu ministério na área X, mas não é a área. A pessoa diz não e você fica zangado com a pessoa. É como se a pessoa te dissesse não. Às vezes não é exatamente a pessoa que está te dizendo não. O reverendo Júnior disse aí algumas áreas em que áreas são mais disputadas, né? Uhum. Que as pessoas querem estar naquelas áreas, mas existem outras áreas que as pessoas não querem estar. Então, eu volto àquele ponto do eu quero porque eu gosto ou eu quero porque eu tenho um chamado. Deus me chamou para exercer esta obra que aqui está. E Deus, ele reflete isso através do testemunho do Espírito Santo no próprio indivíduo, o testemunho da igreja que percebe que existe ali um chamado e um testemunho familiar que muitas vezes é deixado de lado. Quantas vezes a pessoa é galgada a uma posição de liderança enquanto a família é contrária, não é porque é contrária, porque é contrária. É contrário porque sabe quem é a pessoa. Verdade. A pessoa às vezes é uma pessoa dentro da igreja e é uma pessoa fora. E há pessoas que muitas e muitas vezes deixam a oportunidade de viver uma vida nova dentro de casa para aparentar uma vida nova fora de casa. Aí, minha gente, é um problema. JR, o chamado, como eu falei, chamado para ser e chamado para fazer. Então, o chamado para ser está diretamente relacionado ao nosso aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento enquanto crente, enquanto pessoa, enquanto discípulo, tá? Tá diretamente ligado a isso. E às vezes a gente dá um peso maior nisso e esquece do chamado para fazer, porque o chamado para fazer, ele está diretamente relacionado e não pode fugir à edificação da igreja. Então é o próximo, é o outro, é serviço.
tá? Acima de qualquer coisa. Deus te dá um dom espiritual para que você edifique a igreja. Deus te deu um talento natural e você é crente, sabe que o seu talento também tem que ser usado para quê? Para edificação da igreja. Você está numa profissão que você tem conhecimento. Você tem que fazer o que é com a sua profissão? Edificar a igreja. Ou seja, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado, reconhecido em tudo o que a gente faz. E a igreja edificada, porque a gente está aqui para isso, a gente foi chamado para isso, né? Ele vai nos aperfeiçoando enquanto a gente vai trabalhando e servindo a igreja, servindo ao nosso próximo. E hoje o chamado, ele está assim revestido de muito glamour, de muita glória, dos holofotes, como o pastor Cláudio falou, sabe? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a maioria dos chamados tentou fugir, né? Os profetas tentavam fugir. Os chamados têm risco, são desafios. Aquele chamado que Deus deu a Maria para ser mãe do Salvador, sabe? Que coisa difícil. Ela chega e fala assim, mas como é que eu vou ser mãe se eu sou virgem? Eu sou uma adolescente, eu sou nova, não conheço o homem. E Deus fala assim, não tem problema. Você vai ser revestida pelo Espírito Santo e você vai gerar. Então ela vai, mas olha, você pode imaginar que aquela menina deve ter sofrido desprezo, né? E às vezes a gente pensa que o chamado é glamour, e não é não, gente. O chamado, às vezes a gente tem que fazer coisas que vão doer na nossa pele. São os ajustes que a gente tem que fazer no meio do caminho, né? Olha, cada vez mais a gente observa que as pessoas estão envolvidas e querem se envolver. E eu quero pedir a Deus que pela sua imensa graça e misericórdia, Ele vá despertando o coração de tanta gente para servir ao Senhor na área que Deus quer que a gente sirva e não na área que a gente quer servir. E essa é uma perspectiva, irmãos, que nós precisamos lidar com isso. Cuidado com a tendência de querer servir na área que você gosta ou na área que te projete um pouco mais. É necessário caminhar com a simplicidade que o Evangelho nos ensina. É lógico, você pode até dizer, não, mas vocês estão no rádio aí com destaque, vocês estão assim, a Leinha canta aí Brasil inteiro, mundo afora, mas pouca gente sabe o que aconteceu antes. Pouca gente sabe a caminhada que foi anteriormente a qualquer tipo de destaque, né? Que embora alguns considerem destaque, para aquele que serve ao Senhor é mais uma obra a ser feita, porque a glória não pode ser dividida, a glória sempre é do Senhor. JR, são 31 anos de ministério. Não fala isso. Só que você deve ter uns, olha, você não passa de 25, 26 anos, obrigada. Não vem com essa história. Mas olha, são 31 anos, há 10 anos que o Senhor começou a projetar o meu trabalho, há 10, mas há 21 anos ninguém sabe. Trabalhou no anonimato. No anonimato mesmo. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo aproximou-se dos seus discípulos e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Em outra ocasião ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Marcos 16:15 e o segundo texto é Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Todos nós temos o chamado. Tenho o chamado. Pregar o evangelho, vamos embora anunciar o evangelho a toda criatura, com as portas que Deus vai abrindo, da maneira que Deus faz. Nós temos obrigação, privilégio, ninguém precisa de pregar do púlpito, todos nós precisamos pregar o tempo inteiro, vizinhos, relacionamentos com os nossos amigos de trabalho. Vamos frutificar, observe bem, hein? Quando uma árvore dá fruto, ela se torna vistosa. Uma árvore vistosa é aquela que é identificada com muita facilidade.
Uma árvore que dá frutos não consegue ser escondida. Uma árvore que dá frutos, ela atrai as pessoas a ela. Vamos dar fruto, minha gente. Marcela Bastos, nós temos aí o resultado final da nossa pesquisa de hoje? Temos sim, JR. Você conhece alguém aí que sofre porque a liderança não reconhece seu chamado? 93% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem. No nosso site, 75% deles também conhecem. Eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, telefone 968038319. Muitos deles, inclusive, destacando e agradecendo e parabenizando o tema, parabenizando aqui os nossos debatedores, agradecendo, dizendo que o tema foi assim, realmente elucidativo e direto ao coração deles, agradecendo muito a Deus, porque eles falam que foi o meio pelo qual Deus falou ao coração deles e a forma pela qual eles precisavam, de fato, esclarecer dúvidas e, mais uma vez, gratos a Deus e à rádio pelo meio de ouvir a voz de Deus. E nós queremos agradecer a nossa ouvinte que encaminhou o assunto. A nossa ouvinte está aqui, o e-mail dela, a gente preserva evidentemente, como sempre faz. Então, nossa gratidão à nossa ouvinte por ter encaminhado, porque assim como ela encaminhou, você também pode encaminhar, né? E aí se tornar um tema. Como é que o ouvinte faz, Marcela? Você manda para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, que é o mesmo e-mail, JR, que nós lançamos semana passada aqui, o Meu Pastor no Debate 93. Nós já fizemos isso há questão de quase 4 anos atrás e agora a gente volta. Você quer que seu pastor esteja aqui na mesa do debate como um debatedor? Você vai escrever para debate@radio93.com.br e você pode vir com ele aqui e você vai ter o seu pastor ou a sua pastora como um debatedor nosso e você vai estar aqui no dia que ele vier. Vai conhecer a produção, vai participar da nossa foto no Face. Isso aí, vai ser uma Vamos festa. registrar isso aqui para a posteridade. E já chegaram vários e-mails. É Daqui mesmo? a pouco os pastores já vão começar a participar da nossa mesa. Maravilha, isso é bom demais. Isso é uma forma de honrar os pastores, gente. Isso é muito bonito, muito especial. Marcela, muito obrigado. Lanço agora, Marcela, aqui, aproveitar que você está aí de pé, a minha nova música, né? Porque de vez em quando eu vou compondo aí, né? Os ouvintes estão acostumados, tem tido misericórdia, comigo e tudo mais, mas hoje Leinha Mendonça me deu a honra aqui, é uma pequena parte, eu gosto de fazer parte de música, Leia. Eu preciso de alguém que faça o restante, entendeu? Um dia você cantou pra mim e infelizmente eu esqueci, porque senão eu teria colocado no meu repertório do próximo CD. Eu posso me lembrar, viu? Pode ser que eu me lembre. Mas o ano que vem já tá certo. É mesmo, certo, então, olha aí. Então, Leinha Mendonça, versão Olimpíada, que ano que vem é Olimpíada, com a música minha. Meu Deus. Não, o mais interessante é que ele é do fogo, hein? Ele é do fogo, hein? Ele é do fogo, hein? Ele é do... O reverendo Júnior aqui, o reverendo Júnior aqui. É engraçado que ele não é um compositor de uma balada. Leia, eu faço rap, Leia. Tudo é do fogo. Não, ele é do fogo. Eu sou do fogo. É isso aí, é desse modelo. Então, assim, com base nessas palavras, né, segue aqui uma pequena parte, né? Uma pequena parte. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Varga. E o Debate 93. Olha aí, minha gente, ouvinte dizendo: sou temente a Deus, trabalho na obra, mas sofro demais com os desejos da minha carne. Rapaz, o negócio tá bravo aí, irmão. Segura aí, hein? Já fiz de tudo pra fugir, mas eles me tomam de uma forma avassaladora. É incrível como o pecado possui a minha mente e que por mais que eu lute, me sinto um derrotado. É possível matar os desejos da minha carne ou terei que conviver com eles sempre? Seria esse o espinho da minha carne? Como o jovem deve fazer para sair vitorioso da guerra contra o pecado? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esse
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Cláudio Gama, obrigado, um forte abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR. Mais uma vez me sinto bastante honrado, dignificado com Deus, estar com Vossa Senhoria, com a Marcela Basto. Isso é uma bênção de Deus, tem muito me enriquecido e tenho crescido na graça e no conhecimento juntamente convosco. Permitindo Vossa Senhoria, eu quero fazer um tributo de gratidão. Gente, olha, eu paro é bonito, pra né, Lé? É bonito, o né? pastor Cláudio, eu Fala acho bonito, que a pessoa, né? que elabora, né, a sua dicção, a sua oratória, meu Deus, me ganha. Mas eu vou lhe dizer, JR, por que isso? Eu quero de toda a minha alma externar meu júbilo de gratidão a Deus por esta porta que Deus abriu para mim no Debate 93. Vossa Senhoria, a Marcela Basto tem sido um grande instrumento de Deus para abençoar o meu ministério. Mas abaixo de Deus e de vocês, tem uma pessoa muito especial que foi o instrumento que Deus usara para me poder chegar aqui. Esta pessoa chama-se pastora Leia Mendonça. Nós estávamos num evento e nós comentamos sobre este momento. E ela disse, eu posso lhe ajudar. Então eu posso dizer aqui hoje que se eu tenho uma madrinha 93, chama-se pastora Leia Mendonça, e eu quero deixar isso aqui registrado para a glória de Deus. Eu tô tão feliz. Deus abençoe você, a Marcela, prolongando seus dias na terra com muita saúde, graça e vigor, e concedendo a cada dia mais a unção do louvor, para que esse chamado da pastora Leia Mendonça venha resplandecer rastro de luz até os confins da terra, abençoando o povo de Deus com esses louvores ungidos e abençoados. Eu gosto das metáforas que ele usa. Ele diz assim, ó, a pastora Leia é um trono móvel de adoração. Olha, que coisa. Aí eu acho a coisa mais linda. Madrinha 93. Madrinha 93. Não vou esquecer, não. Leia Mendonça, obrigado, Deus te abençoe, minha querida. Obrigada, estar no Debate 93 é sempre um motivo de alegria, de satisfação. Quero mandar um beijo para todos os membros da minha igreja que estão todos ligadinhos. Perdoe não dizer um nome, dizer outro, porque depois tem alguém que fica sempre triste comigo porque esqueci. Mas eu mando um beijo para todos os membros da minha igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Benção puríssimo, Reverendo Júnior, obrigado, querido. Obrigado, JR, um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Quero convidar você a acessar nosso site www.coelhoneto.org e convidar você também para estar conosco no aniversário da nossa União de Crianças no próximo domingo à noite às 19 horas. E eu queria, JR, também rapidamente, né, dizer aqui que eu sou ouvinte do debate há muitos anos, há muitos anos. E uma vez um amigo chegou para mim no carro e ele falou: já imaginou você um dia lá debatendo com eles, né? E quando esse dia chegou, foi um sonho para mim também, né? E eu fico assim muito feliz de estar aqui e quero dizer que esse debate de hoje é daqueles debates que, sentado lá ouvindo no rádio de casa, eu me sentiria assim profundamente privilegiado, edificado, né? Um assunto assim totalmente relevante que nós precisamos hoje conversar mais ainda na igreja. Que Deus continue abençoando a todos, a você, JR, que tem nos proporcionado esses momentos assim também em nossos lares, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a participação de todos com a gente aqui no nosso Debate 93. Daqui a pouquinho a nossa Márcia Cartier vai estar com a gente a partir do meio-dia com o nosso Pediu Tocou de hoje, conduzindo aqui os trabalhos até as 3 horas, com muita alegria, a nossa querida Marcinha Cartier, esse baluarte do rádio brasileiro com a gente já. Tô entrando no clima, hein? Nós vamos orar juntos, Pastor Cláudio, ora conosco, por favor. Nós vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Gente que tá aí, olha, eu queria uma oportunidade, não tenho. Gente que não sabe se tem chamado. E gente que tem chamado e tá escondendo. Tá fugindo, foge não, irmão. Foge não, minha irmã. Quantas pessoas estão acompanhando a gente hoje e estão com enfermidades, e por elas nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e também pelo consolo aos corações enlutados. Hoje, de forma especial, nós vamos orar pela família do nosso querido companheiro Fabiano. Faleceu o irmãozinho dele e nós precisamos nos unir aqui em oração
para que Deus console o coração da família em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, estamos diante da tua presença para oferecer a nossa gratidão e ao mesmo tempo rogar a tua bênção, a tua consolação em favor da família do nosso irmão Fabiano. Que o bálsamo divino venha trazer refrigério, consolo a esta família que está atravessando esse momento de perda, de dor. O teu bálsamo venha trazer a paz, a graça, o refrigério que eles necessitam. Oramos também por todos os enfermos que necessitam de um milagre, de uma cura. Dentre eles coloco o meu pai, o pastor Clemente Almeida. Oramos, Senhor, por esta rádio, por esta diretoria, por esta equipe, pelo JR, pela Marcela, pela pastora Leia, pelo teu servo que aqui está, por todos os debatedores, por esta programação. Que a mão de Deus esteja estendida a todos e sobre todos os ouvintes desta rádio. Receba a nossa gratidão e dê um dia abençoado à população brasileira. Seja conosco, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe.